Então vamos lá. O sistema Madeira, ele fica alocado dentro do SIGAM. SIGAM é o Sistema Integrado de Gestão Ambiental do Estado de São Paulo. Então, todas as empresas, não, todos os órgãos estaduais ligados ao meio ambiente colocam seus dados e utilizam o SIGAM como base. Então, se você tomar uma multa ambiental, se você for fazer uma solicitação de licenciamento na CETESB, se você tiver algum requerimento de unidade de conservação junto à Fundação Florestal, no nosso caso, né, serviços de madeira, solicitação de manejo de fauna silvestre, então tá tudo integrado, gestão de resíduos sólidos, né, enfim, tá tudo integrado dentro do SIGAM, é a nossa base de dados. Antigamente, nós recepcionávamos os documentos em papel. Conforme, um pouco antes da pandemia, o Estado de São Paulo já começou com um sistema que chama E-Ambiente a digitalizar os processos. Então, desde 2016, nós já digitalizávamos isso, já gerávamos um processo virtual com o objetivo de usar menos papel e ter menos impacto ambiental. Depois da pandemia, tudo se consolidou de uma vez, né? E aí nós estávamos recebendo esses documentos já via e-mail, já digitalizados, e já abolimos os processos físicos. A gente já não distribuía mais os processos físicos. Mas isso gerava uma certa morosidade, porque a gente ia abrir processos, subir os processos, né? Então, nós optamos por desenvolver o sistema Madeira para fazer tudo de forma eletrônica. O interessado hoje, então, acessa o SIGAM, acessa o sistema Madeira, cadastra a solicitação, já sobe os documentos dentro da própria solicitação, a gente analisa ele online e manda mensagem pelo próprio sistema. Então, tá tudo dentro do sistema hoje, o que nos conferiu bastante agilidade nas análises. Principalmente se você comparar com abrir processo físico, abrir capa de processo, escanear, juntar, numerar, né? Então, vamos lá. Para começar, precisamos entrar no SIGAM, né? Eu até tinha colocado aqui, mas eu vou mostrar para vocês depois. Tô com ele aberto aqui, só que ele cai toda hora, assim. Eu vou tentar cabecear de novo, depois eu mostro. Vou passar pela apresentação e eu mostro para vocês como que ele é na hora. Quando você entrar no SIGAM, se você nunca fez nenhuma solicitação, ele vai pedir para você fazer o cadastro de usuário pela primeira vez. Então, você vai inserir o seu CPF. Se você foi cadastrado parcialmente por algum motivo, por exemplo, tomou uma multa ambiental, nem sempre a polícia preenche todos os dados. Ele abre para você completar as informações. Se você não tiver nunca feito nenhum tipo de solicitação ambiental no Estado de São Paulo, ele vai abrir para você fazer um cadastro e gerar login e senha novos, certo? Ali embaixo eu pus o link de acesso, tá? Mas é bem fácil, é sigan.ambiente.sp.gov.br. Se você jogar no Google SIGAM São Paulo, você também acha os links, é bem fácil de achar, tá bom? Então, a carinha dele é essa daí, ó. Na verdade, ele tem uma página anterior em que ele vai te jogar no, se você quer o SIGAM, se você quer o portal do AIA, se você quer, tem algumas opções integradas nesse sistema ali, né, externas. Aí você vai selecionar o SIGAM e ele abre essa carinha aí. O primeiro passo, então, é ali à direita quando eu mostrei, né, bem-vindo ali, ó, cadastro de novo usuário. Então, se você não tem login e senha, você vai entrar aqui e ele vai entrar nessa página aqui, pra você colocar o seu CPF, tá? Se ele falar que você já tem cadastro, você vai ter que recuperar a senha. Porque, como eu falei, se você fez qualquer solicitação ambiental ou tomou multa, porque a pessoa fala, eu não fiz cadastro, mas a polícia te cadastrou. Então, você vai ter que recuperar a senha para conseguir acessar. E aí, eu já dou uma dica logo de cara que é, procuradores e consultores, por misericórdia, não usem a senha do autuado, não usem a senha do interessado, cadastrem-se no SIGAM, né? Porque a pessoa entra com o CNPJ da empresa, com a senha da empresa, faz todas as operações e coloca no cadastro da empresa o seu e-mail, o e-mail do consultor. Aí, acaba a parceria, encerra o contrato, o consultor vai embora, e dali 5, 6 anos, a empresa precisa pedir uma coisa pra gente e não consegue recuperar a senha, porque o e-mail que está no sistema é o do consultor com quem ele não tem contato há um tempão. Então, por favor, cadastrem os dados da empresa, dos usuários, dos autuados, dos interessados corretamente, para que a gente consiga depois ajudá-los, né, no acesso, na recuperação de senha. Na maior parte dos nossos sistemas é possível, como eu vou mostrar aqui, o consultor ou o procurador gerar um login senha para ele e se vincular ao processo que ele está atendendo. Então ele vai conseguir ver e acessar normalmente. Acabou o vínculo, ele pede para desvincular e não vê mais. E aí a empresa também não dá a senha dela para a pessoa, né? Isso é muito perigoso, né? Como nós já falamos aqui. Então, após fazer o login, ele vai clicar aqui, vai pedir o CPF, né? O login, as informações de login para o usuário externo, vai ser CPF, CNPJ sempre. Para nós que somos internos, a gente tem login e senha. Aí, você vai ver todos os quadradinhos aqui, ó. Tem mais quadradinhos aqui no topo dessa página, tá? Tem quadradinhos dessa, né? De todos os programas e sistemas que estão dentro do SIGAM. Vocês vão escolher aqui, ó, sistema Madeira, esse laranjinha que tá aqui à esquerda, ó. Aí, ele abre o nosso sistema, dentro da página de solicitação de serviços. Aqui nessa página inicial, a gente já tem algumas informações bem interessantes, ó. Aqui eu vou fazer questão de destacar essa aqui é a segunda, ó. Manual do usuário, que ninguém lê, né? As pessoas ligam. Eu falo, senhor, tem manual ali disponível, o senhor leu? Ah, você já tá aqui comigo no telefone, dá pra fazendo junto? Não, gente, não dá pra fazendo junto, a gente tem uma pilha de processos para atender, né? Leia o manual. Eu não sei como é que tá hoje, mas eu tinha feito o manual inicial, né? Precisa ver como é que tá a atualização dele. Não é muito bonito e fashion, mas é passo a passo. Então dá pra você ir seguindo ele bonitinho, né? Porque eu não sou dessa área de formatação, marketing, então eu confesso que não tá muito bonito. Mas dá pra ir seguindo ele passo a passo, você consegue fazer o cadastro. Em caso de dúvida, é legal mandar e-mail, né? É até melhor mandar e-mail porque vocês mandam print do problema, a gente consegue responder com print também, mostrar, né? Às vezes é mais fácil do que por telefone. No e-mail aqui em seguida, a gente tem um link para o nosso site do Madeira Legal, lá na página da CEMIL, que é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, onde nós estamos inseridos, tá? Então ele joga para a página da CEMIL, onde vai ter perguntas frequentes, informações gerais, links para o IBAMA. Então, se você quer saber mais sobre o DOF+, por exemplo, entra na nossa página que a gente vai ter o link lá. Aqui em seguida, a gente tem um outro ícone interessante que é para buscar o Centro Técnico Regional que atende o seu município. Esse nome já mudou com a reestruturação, ano que vem tem eleição, vai mudar de novo, então não se apeguem, tá? É o Centro Regional que atende o seu município. Às vezes você tem dúvida. Ah, eu tô em Salto. Quem que vai atender minha solicitação? Às vezes você quer ligar lá, ou quer mandar um e-mail, né? É Sorocaba ou é Campinas? Tem uma regional em Piracicaba, né? Então as pessoas ficam com essa dúvida, entra aí que ele te joga no mapinha, você coloca o nome do município e você já vai ter todas as informações, endereço, e-mail, telefone, qual que é a regional que atende, tudo bonitinho pra você, tá? Ainda aqui a gente colocou separado os telefones e endereços das sedes e regionais, às vezes a pessoa já sabe qual é a regional, quer achar mais rápido, né? E ainda aqui o link pro YouTube, onde nós temos tutoriais, manuais, cursos disponíveis, né, sobre DOF e outras informações úteis que a gente tem de cursos online. Opa, peraí. Mas tudo bem, eu quero fazer uma solicitação, eu quero pedir para homologar um pátio, como é que eu faço? Você vai entrar aqui no primeiro ícone, cadastro de solicitação de serviços do sistema DOF. Não importa se é no legado ou no DOF+, você vai entrar aqui. Aí ele vai abrir uma página, que é essa parte aqui de cima, e tudo mais em branco.
Então, eu falo isso já para a pessoa não se assustar, porque às vezes ela já tem umas 4, 5 solicitações, mas aparece em branco essa página inicial, tá? Para ele enxergar o que tem aqui, ele precisa apertar em pesquisar. Se ele já tiver solicitações cadastradas, vai aparecer as solicitações do CNPJ dele. Se ele não tiver nenhuma, ele vai ficar em branco mesmo. Aí não tenho nada, vou começar agora. Vou pedir para homologar o pátio agora. A primeira coisa é selecionar qual serviço que você quer cadastrar. Então, você clicando aqui nessa barrinha, ele abre uma lista suspensa, que eu coloquei aqui embaixo. Ó, cadastramento de licença de conversão, cancelamento e estorno de DOF, emissão de DOF especial, entrega forçada de DOF, extensão da validade do DOF, homologação de pátio, liberação de oferta, liberação de pátio suspenso, liberação de veículo suspenso, suspensão de DOF e vinculação do responsável técnico operacional, tá? Que são todas aquelas que nós falamos na aula passada. Todos aqueles serviços. Você seleciona, então, qual você quer e clica no maisinho aqui, né? Seleciona primeiro aqui, e em seguida clica aqui, ó, no maisinho. Aí ele vai abrir esta página para vocês. Na verdade, ele abre uma página antes que eu não trouxe, que tá aqui, ó, essa aba solicitante. A carinha dela é praticamente igual a essa daqui. Qual que é a diferença interessante? O solicitante não precisa ser um interessado no processo. Ele pode ser um consultor, pode ser a funcionária do administrativo dele, que tá fazendo para ele, né? Então, pode-se gerar um login e senha pro solicitante, ele acessa aqui, vai cadastrar seus dados, né, nome, endereço, tudo bonitinho, parecido com isso que tá aqui, né? Se for um CPF, vai abrir uma tabelinha de pessoa física, que eu já vou mostrar já. Se for uma pessoa jurídica, vai aparecer igual essa aqui. E aí, ele vai marcar. Ele já abre essas duas abas, né? Você vai preencher a aba solicitante, em seguida vai preencher a aba pessoa jurídica. E aí, você vai marcar aqui, ó, se essa pessoa jurídica é o interessado pelo serviço DOF. Se o solicitante for a pessoa física, procurador, por exemplo, lembra quando ele fez o cadastro, que ele preencheu os dados? Já vai estar preenchido aqui essa linha solicitante, com os dados dele. Aí ele vem aqui na pessoa jurídica e fala, não é meu nome não, ó, o interessado é essa empresa. Clica aqui. O que isso muda? O processo vai ser aberto em nome do CNPJ, as notificações vão em nome do CNPJ, né? Então, o procurador vai ter acesso a tudo, o solicitante vai ter acesso a tudo, porque não precisa ser procurador também, pode ser qualquer pessoa. Mas o processo vai ser aberto em nome da pessoa jurídica, tá? Isso facilita bastante os consultores, depois receber informação. Então, ela vai preencher com os dados da empresa, CNPJ, nome, né, endereço. Aqui nos dados adicionais, um destaque que eu faço, né? Essa categoria CTF aqui, ó, não dá para preencher. O CIGAM puxa do CTE, que é o Cadastro Técnico Estadual, que é vinculado ao IBAMA também, com o federal. Então, o estadual puxa informação do federal. Então, no primeiro momento aqui, pode ser que não apareça nada, mas fiquem tranquilos que na análise a gente faz a consulta direto lá no CTF, tá? Se der algum problema, ou ele puxar uma categoria antiga, porque nem sempre esse fluxo de informações é rápido. Às vezes o que está no nosso cadastro estadual é antigo, a pessoa já atualizou o CTF e ainda não migrou. Então, não se preocupem que a gente acessa diretamente federal também para ver as informações, mas não dá para preencher. Aqui, caso essa empresa tenha como categoria aqui no CTF atividades de serraria, né, lá da categoria 7 que nós falamos, lembra? O sistema não deixa ele finalizar o cadastro se ele não colocar o número da licença de operação aqui, ó. Ela é obrigatória. Então já tem o primeiro filtro. Ele nem consegue finalizar aqui, tá? Outra informação importante não abre, como vocês estão vendo aqui nesse primeiro momento, não abre de pessoa física. Por quê? Primeiro, ele quer saber quem é o responsável pela empresa. Porque essa pessoa tem que se cadastrar obrigatoriamente. Então, ao informar o CPF aqui do responsável e clicar em validar, ele vai abrir a página de pessoa física para cadastrar o responsável pela empresa. Esse responsável, gente, não pode ser o procurador. Mesmo que ele tenha uma procuração de plenos poderes, tá? Tem que ser alguém da empresa. Se colocar o procurador, a gente vai mandar trocar. Então, é um dos sócios da empresa, certo? Não é o representante legal, é o sócio da empresa. Tem que ser um deles. Eu vi que tem alguma coisa no... Ah, não tem não. Ele mexe ali em cima, eu pensei que tem alguma coisa no chat, mas não tem. Beleza. Vamos lá, então. Clicando, então, em validar responsável. Ele abre aqui, ó. Surgiu a aba pessoa física aqui em cima, tá vendo? Então vai ter o solicitante, que já cadastrou os dados de quem entrou, a pessoa jurídica, que no nosso caso é o interessado do processo, e abriu a aba pessoa física para eu cadastrar quem responde pela empresa. Então ele já vai puxar aquele CPF lá que eu pus como responsável. Para eu completar o restante dos dados, eu tenho que vir aqui no lapisinho, né, que é o do Joãozinho da Silva aqui, que ele estava aqui como responsável aqui. Ele vai aparecer aqui. Aí eu venho no lapisinho, ele vai abrir a página para eu completar os dados do Joãozinho, certo? Vejam que interessante aqui, ó. O solicitante também já aparece, né? Então, quem que tá aqui? O solicitante, que pode ser uma pessoa qualquer da empresa, pode ser o consultor, pode ser o representante legal, pode ser o procurador, né? Pode ser o sócio, a própria pessoa, né? Ele já puxa aqui o cadastro do solicitante. E ele também já vai puxar aquele que eu pus lá, que é o responsável pela empresa. E aí ele aparece aqui, ó, tá vendo marcado? Pendência de cadastro. Por quê? Não tá completo esse cadastro, tá faltando informações. Então, precisa entrar no lapisinho aqui à esquerda, para ele abrir a aba, para a gente conseguir cadastrar o restante das informações, tá bom? Deixa eu só ver que eu não lembro se eu pus, né? Ah, não pus. Aí não ia dar tempo, porque é 1h30. A página de informações é básica. Vai ter nome completo, os documentos, endereço, e aí eu destaco novamente o e-mail. Todos os e-mails que estiverem cadastrados no sistema vão receber notificações. Aí o que acontece? A gente termina a análise e não consegue mandar mensagem via sistema, porque nenhum dos e-mails lá, a pessoa ticou, tem um item do lado do e-mail. Deixa eu ver se aqui na pessoa jurídica tem, ó. E-mail da empresa aqui, tá vendo? Esse aqui fica físico, mas tem um botãozinho na pessoa física que fala: deseja receber notificações nesse e-mail? Se a pessoa não tica, por causa da lei de proteção de dados, a gente não manda mensagem. Aí como é que ela vai ficar sabendo das coisas, né? Aí tá a gente ligar na empresa, ou a gente mandar e-mail por fora pra perguntar se pode mandar, né? Então não esqueçam de ticar, colocar o e-mail aqui, e de preferência eu vou repetir. Coloca o e-mail da empresa na empresa, o e-mail do sócio no do sócio, do consultor no consultor. Se o sócio marcar não quero receber notificação, ele não vai receber, só o consultor vai. Não precisa se preocupar, porque o sistema manda só pra quem autorizou ali, é automático. Mas eu recomendo, se eu fosse sócio, eu ia querer saber o que vai ser. Mas, outra coisa importante também que vai ter na aba pessoa física, esse aqui embaixo, ó, permissões. Muitas vezes a pessoa fala, eu me cadastrei, eu sou consultor, depois de procuração, e eu não consigo entrar na solicitação. Porque você provavelmente não ticou aqui embaixo, ó, pode consultar e pode alterar. Sem esse pode alterar, ele não consegue inserir documento, não consegue cadastrar outras pessoas, né? E sem consultar, ele nem entra na solicitação. Então é importante ticar essas opções aqui embaixo de permissão também, tá? Tanto na da empresa, quanto aqui no cadastro das pessoas físicas, certo? Cadastrei as pessoas físicas, né? Lembrando que eu posso colocar tantas quantas forem necessárias aqui. E aqui em São Paulo, a gente pede para todos os sócios estarem cadastrados.
Ah, mas não é o sócio que assina só que vai ver isso, por que que eu preciso cadastrar os 30 sócios, né? Porque a gente teve casos de sócio ligando aqui, de sócio indo lá querendo tirar cópia de documento, e ele não tem autorização no sistema, ele não consta no sistema como parte, né? E pra gente não ter que toda hora pegar o processo, conferir os documentos, ver se ele é sócio, já tá cadastrado aqui. A gente acessa, vê que ele é sócio, já libera o acesso, libera a informação, né? É bem mais fácil. Além disso, a gente busca por autos de inflação, a gente faz outros tipos de análise com CPF de todo mundo, né? CPF, CNPJ, a gente antes de autorizar um pátio, a gente faz um monte de análise, né? Então, com todos os dados na mão aqui, o sistema faz as buscas automáticas, é bem mais fácil pra gente também. E agiliza a análise do pedido da empresa, né? Então, se ela quer que seja mais rápido, colabore e cadastre todos os sócios. Você pode ir colocando aqui quantas pessoas forem necessárias, não tem limite. No caso de sócio pessoa jurídica, ele pode cadastrar, aqui não tá aparecendo porque é o primeiro cadastro, mas depois que ele cadastra a primeira pessoa jurídica, vai aparecer também um maisinho aqui, ó, do lado. Quando ele vem nessa aba aqui, vai aparecer igual esse, uma grade com a pessoa jurídica e um maisinho. Então, às vezes é uma holding, que nem eu falei de consultoras, né? Ela tem a incorporadora, a empreiteira, a construtora, são vários CNPJs que são sócios daquele empreendimento. O interessado é o empreendimento, que é o pátio. Então, eles vão cadastrar na aba pessoa jurídica todos os CNPJs e na aba pessoa física os sócios dos CNPJs, certo? Vamos lá, senão eu vou começar a entrar em análise aqui, não dá tempo. Uma vez cadastradas, quem é o solicitante, pessoa física, pessoa jurídica, vai surgir aqui à esquerda da solicitação um painelzinho vertical, né? A gente tinha aqui, ó, só horizontal, solicitante física e jurídica. Vai surgir aqui também essas outras abas que vão permitir, agora sim, que ele dê andamento no cadastro da solicitação. Então, antes de cadastrar as pessoas responsáveis, física e jurídica, não é possível cadastrar nenhum documento da solicitação, tá? Ele vai ter sempre que fazer nessa ordem. Aí, o que tem nessas abas aqui? Cadastro, documentos gerais, pátios, resumo da solicitação, né? Finalizar e mensagem. A aba de cadastro vai abrir os dados da empresa, mas não igual ali na pessoa jurídica. Ele vai puxar aqueles dados principais da pessoa jurídica, mas ele também vai fazer mais algumas perguntas ali dentro, para complementar as informações específicas mais do sistema DOF. Então, dentro dessa aba de cadastro, em geral, vai aparecer as informações da pessoa jurídica, tá? Uma vez estando, mas a gente consegue também analisar e invalidar ali dentro. Então, por exemplo, onde que eu faço a análise do CPF da empresa? É nessa aba cadastro, não é lá na outra aba, né? Eu vou vir aqui e falo, nessa aba cadastro, eu justifico, ó, não tá certo, ele precisa acrescentar tal categoria, dessa forma, a categoria que ele tá não é adequada de acordo com o contrato social dele, né? Então, a gente vai pôr análise aqui. Na aba documentos gerais, a gente, que é essa aqui embaixo, ó, que tá mostrando aqui, é onde vai ser juntados os documentos da empresa. Por que a gente separou a aba documentos gerais das outras abas? É bom poder explicar, porque o pessoal reclama do nosso sistema. Aí o pessoal vai entender a lógica, qual que foi, né? Então, a aba documentos gerais é dos documentos da empresa. As demais abas são referentes à solicitação que ele está fazendo. Então, se ele solicitar liberação de pátio, vai ter abas diferentes do que se ele solicitar cancelamento de DOF, tá? Então, vai dar uma diferença aqui embaixo. Qual que foi a lógica? A empresa não vai fazer uma solicitação na vida dela. Ela, depois de homologar pátio, vai bloquear, ela vai precisar liberar, vai pedir para estender prazo, vai pedir para a gente cancelar DOF, vai pedir um monte de serviços. Então, ela não precisa, toda hora, enviar de novo os documentos da empresa. Né? Nós já temos o contrato social, o cartão do CNPJ, os documentos dos sócios, não precisa toda hora ela tirar cópia disso e mandar. Então, esses documentos ficam todos na aba de documentos gerais. Se não houve alteração no contrato social, na hora que ela entra, o sistema pergunta: houve alguma alteração de contrato social? Sim. Aí abre para ela subir de novo esse documento. Então, vai ser obrigatório subir o novo contrato social. Se ela fala não, o sistema não pede. Ela pode ir direto na solicitação dela e subir só, por exemplo, se for uma liberação de pátio, ela vai subir só a planilha de romaneio. Não precisa praticamente mais nada, é rapidinho, ela faz a solicitação dela. E a nossa análise também fica acelerada, porque a gente já analisou esses documentos. Quando a gente entra para ver a solicitação dela de liberação, a gente vai ver tudo verdinho ali, documentos gerais, ah, beleza, tá aprovado já, pulo, vou direto para a aba de solicitação do serviço. Isso, gente, a gente ganhou muito tempo. Então, uma análise de solicitação que a gente levava um dia inteiro, às vezes, porque escaneia documento, abre processo, junta no processo, e fura o papel, e, né, todo esse procedimento. Hoje a gente consegue fazer umas 4, 5 no dia, dependendo, né, da solicitação. Às vezes até mais. Se forem solicitações mais simples, homologação de pátio é que mais demora, mas se forem coisas rapidinhas, a gente faz uma liberação de oferta. Faz em um instantinho, né? Então a gente ganhou muito tempo com esse sistema nas análises. Tá, como é que eu entro, então, como é que eu vou subir documentos nesse sistema? Eu vou clicar na aba Documentos Gerais, ele vai abrir esse quadrinho aqui, né, essa grade que tá mostrando aqui embaixo. Então, alvará de funcionamento, né, porque a empresa não pode, por que madeira vocês pedem alvará? Não pode nem estar funcionando sem alvará da prefeitura, tá? Então, no começo deu um certo questionamento aqui, mas o IBAMA nos apoiou. Comprovante de endereço da sede da empresa, lembrando que estamos falando do cadastro geral da empresa, então é da sede. Eu falo isso porque nem sempre o pátio fica na sede. Aqui não é endereço do pátio, aqui é endereço da empresa. Consultora, por exemplo, o escritório é lá na Avenida Paulista, em São Paulo, mas ele está reformando a creche aqui de Porto Feliz, né? Então, não é o endereço do pátio, é o endereço da sede. Comprovante de inscrição, né, cartão do CNPJ e contrato social da empresa e a licença ambiental. Dependendo do que ele declarou no CNAE e no CTF, alguns documentos aqui vão ser obrigatórios. Então, a construtora, por exemplo, não vai apresentar alvará de funcionamento da empresa, vai apresentar alvará da obra. Então é diferente, porque ele não, né, é um escritório. Às vezes tem uma pessoa e uma mesa no telefone, não precisa do alvará dele. Eu preciso do alvará da madeireira, que pode pegar fogo, que precisa ter certidão dos bombeiros, que não pode estar gerando resíduo dentro da PP. Entenderam a lógica? Mas vamos lá. Vamos acelerar, que eu me empolguei aqui. Como que eu faço para subir documentos no sistema? Eu clico aqui em anexar documento, ele vai abrir para procurar no meu computador onde é que está o documento, né? Igual você sobe qualquer documento em qualquer anexo de e-mail, de lugar, né? Você seleciona o documento, e aí ele aceita alguns formatos, imagem, PDF, Word, tá? Alguns formatos são aceitos aqui, mas a gente recomenda subir em PDF, que fica mais fácil para tudo depois. Ah, meu Deus, subi o documento errado. Putz, grila, o que eu faço? Vem aqui na vassourinha, ó, limpar. Clica na vassourinha, ele exclui o documento, você consegue subir de novo, tá? Enquanto a solicitação estiver em cadastramento, que vai ser a primeira situação dela, você consegue inserir e excluir os documentos livremente, tá? Então, você precisa preencher todos aqui, a não ser que você seja dispensado aqui, por exemplo, ó, nesse caso aqui, ó, ele não está ticado como obrigatório de licença ambiental, tá vendo? Porque provavelmente ele apresentou um CNAE e um cadastro, né, uma atividade no CTF do IBAMA de comércio, por exemplo, de comércio de madeira. Ele não é serraria, então não é obrigado a subir a licença ambiental. Mas a gente vai checar isso na análise depois, né? Porque tem gente que dá uma enrolada na gente, né? Na aba pátio, vamos lá, que essa é a mais interessante. Para a homologação de pátio, ele vai liberar a aba pátio. No entanto, como o nosso sistema madeira é novinho, né, ele está desde 2021, dezembro de 2021, se não me engano, funcionando, ou 22, agora eu tô na dúvida, 22 eu gosto mais, né? Eu tô com as datas todas na cabeça, o nosso é desde 2021.
Nem todo mundo pediu serviço nele. Então, muitas empresas que já funcionavam não têm o cadastro do pátio no nosso sistema. E aí eu vou mostrar para vocês por que a gente quer que todo mundo cadastre o pátio no nosso sistema. Ah, mas eu já tenho o pátio homologado. Eu quero cancelar o DOF. Mas a primeira vez que você está entrando no sistema, ele vai pedir para cadastrar o pátio. Certo? Tem nada a ver com o IBAMA. É um cadastro nosso. No IBAMA ele já está funcionando, tá? Porque a gente tem um registro e vou mostrar para vocês que a gente tem um mapa com georreferenciando onde estão esses pátios, o que eles fazem, o tamanho deles, né? Pra gente ter esse acompanhamento. Então, na aba pátio, a primeira coisa vai ser cadastrar um novo pátio. Se a empresa já entrou antes e já tem um pátio, ele vai, por exemplo, pedir a liberação de um pátio que ele já tinha homologado antes, ele vai selecionar aqui nessa aba, selecionar pátio aqui. Então, ele pode ter vários pátios, ele seleciona para qual que ele quer o serviço. Essa aba não vai existir para serviços de DOF. Liberação de oferta, extensão de prazo de DOF, suspensão de DOF, cancelamento de DOF. Essas solicitações, essa aba some daqui. Nem vai aparecer para o interessado, ela nem vai ter aqui nas opções, tá? A não ser que seja o primeiro acesso, como eu já falei. Aí vai pedir. Dentro da aba pátio, a gente tem duas abas aqui, pátio e mapa. No pátio, ele vai cadastrar os dados desse pátio. Lembrando que o pátio é o local onde fica armazenada a madeira. Então, a gente pede para o nome ser igual ao nome que está lá no IBAMA, pra gente, principalmente quando tem mais de um pátio, saber de qual pátio a pessoa tá se referindo. O endereço do pátio, as coordenadas iguais a que estão lá no IBAMA. Mas aqui no sistema, ele tem um porém também. Tava dando muito conflito entre a coordenada que a pessoa põe e o endereço que a pessoa põe. Então, hoje, a pessoa põe o endereço certinho, o sistema aqui, ele já puxa a coordenada do local onde ele está falando, tá? Eu vou mostrar aqui na aba mapa, ele vai indicar o local onde fica a madeira no mapa. E aí, essa parte aqui de latitude e longitude já preenche automaticamente. Se o sistema achou o lugar e puxou, não precisa alterar esse dado, tá? E se não tiver idêntico ao IBAMA, a gente também vai ter uma tolerância, porque a gente usa sistemas diferentes, a gente sabe que imagem de satélite pode dar algumas diferenças de alguns metros e tal, às vezes a coordenada não fica idêntica, né? Outra coisa importante é esse campo natureza do pátio. Aqui é para a pessoa falar que tipo de atividade que ela exerce lá. Quando você tica aqui na flechinha, ele vai abrir essa lista suspensa com as opções que a gente tem hoje no sistema. Pátio de construção civil, pátio de comércio varejista ou atacadista, e aqui entra material de construção, todo mundo que vende madeira. Pátio carvoeiro, então quem produz carvão, serraria, indústria, e aí indústria entra indústria moveleira, indústria de produção de óleos essenciais, né, indústria que usa madeira para queimar, né, cerâmicas, empresas de resíduo grandes, né, outros. Se a pessoa acha que não enquadra aqui em nenhum desses, ela pode escolher outros, mas aí a gente pede para informar aqui na aba observação do que ela mexe, exatamente. Nessa aba observação, ela é livre, ela pode escrever o que ela quiser. Então ela pode pôr, por exemplo, vamos supor que o endereço está dando uma diferencinha. O número não está batendo com o comprovante de endereço. Ela pode escrever aqui. Pátio fica na esquina, né? A loja fica na esquina e tem duas numerações. Por isso, o correio só faz a numeração tal. Mas a numeração que a minha porta está aberta, recebe clientes é tal. Por isso que está dando divergência, né? Então ele pode explicar. Ah, eu já tenho esse pátio no DOF legado, mas eu preciso no DOF mais, né? Por favor, estou homologando o pátio igual por isso. Então pode escrever o que quiser nessa aba observações, qualquer coisa que vai nos auxiliar na análise ou esclarecer alguma dúvida que ele possa ter. Aí migrando aqui para essa aqui do ladinho, o mapa, dentro do pátio ainda, mas nessa outra abinha aqui, ó. Ele deve indicar, de acordo com o endereço que ele pôs lá fora, ele vai jogar já no mapa para ele localizar onde é que fica a empresa dele exatamente. Então, aqui tá mostrando, você bate o olho e viu o centro técnico nosso de Campinas, ó, ali na Federação Brasil, em Campinas. Ele vai cair, aqui não vai ter nada marcado. Você tem que vir aqui em cima ó, e selecionar com essas ferramentas aqui. Aqui a gente tem ferramenta para medir área, para medir distância, para excluir, pus errado, né, quero excluir, para salvar, e aqui nessezinho tem algumas informações do que significam essas ferramentas para a pessoa conseguir usar. Com a mãozinha, ela mexe no mapa, e o ponto, antes a gente podia fazer polígono, mas estava dando confusão, e tem locais que são muito pequenininhos, que tem 200 metros quadrados, né, então não estava dando certo desenhar. Então a gente optou por deixar só o ponto, que a pessoa pode pôr no meio ou na porta de entrada do negócio dela. Aqui nessa aba mapa, é interessante que ela pode alternar, aqui ó, nós estamos no mapa, com a imagem de ortofoto, né, retificada, essas ortofotos são imagens de satélite corrigidas, né, porque a Terra não é plana, a Terra é curva. Então as fotos de satélite têm uma diferença na hora que você vai medir distância, né, por isso que eu estava falando, dependendo da imagem, pode ser diferente a nossa, da do IBAMA, né. Essas fotos ortoretificadas que o Estado de São Paulo tem são de 2010, 2011. Pode ser que você não veja a sua empresa aí, será depois disso. Então a gente também tem a visão satélite, que a pessoa consegue alternar aqui em cima, né, nessa opção, só clicar em cima, e consegue dar um zoom bem mais de perto do satélite, podendo pôr exatamente na porta ali do empreendimento, tá. Empreendimentos em fronteira pode ter algum probleminha de município. Mas não dá para explicar o que fazer. Na dúvida, mande e-mail para nós que a gente orienta, certo? Vamos lá, então. Aqui na aba, então, né? Aí ele finaliza, salva, né? Aqui, ó. Cliquei aqui, salva aqui, clica pra salvar, gente. Cigan, toda hora, já tô avisando qual que é real. Salve tudo. Subiu o documento, atualiza. Salva, tá? Só pra não correr riscos. Terminou tudo isso aqui, ó. Ele vai ter aqui embaixo uma abinha, seguir, né? Prosseguir, próximo. Essa visão aqui, na hora que a gente cadastrou o pátio, na hora que eu sair, aí já vai aparecer a grade com o meu pátio cadastrado aqui embaixo, ó. Já não vai abrir pro cadastro. Então, empresas que já têm pátio cadastrado, quando entrarem, vão ter essa visão aqui, ó. Elas vão ver os pátios dela, ó. Tem um aqui, por exemplo, pendente de análise e um outro não homologado. Quando tá não homologado, ele já foi negado, tá? A solicitação foi negada. Pendente de análise é que ainda está sendo analisado ou será avaliado, tá? Vamos embora, então. Aí, cadastrei o meu pátio. A próxima aba que eu vou ter é de documentos específicos do serviço para o qual eu estou pedindo a ajuda. Lembrando mais uma vez, mas por que tem pátio lá se o serviço não é de pátio? Primeiro acesso vai ter aba pátio. Se for o segundo acesso, não vai aparecer, vai vir direto aqui em documentos específicos, tá? Então, para homologação de pátio, basicamente são esses documentos aqui. Deixa eu voltar aqui, que eu acho que não apareceu nessa aqui, ou eu que não falei. Tá. Aqui também a gente vai subir, que não tá, acabou que uma lista cobriu a outra aqui. A gente vai subir também documentos específicos do pátio. Por exemplo, o comprovante de endereço do pátio, o print da tela, para qual pátio que eu quero o serviço, né? Parece meio óbvio, quando não está homologado é mais fácil. Mas quando é uma liberação de pátio, por exemplo, tem obras que tem 50 pátios em andamento no estado inteiro. E eu preciso saber se ele quer, mesmo estando na minha regional, ele pode ter no município um pátio ou outro pátio, ambos suspensos, por exemplo. Então ele precisa me indicar qual é o pátio ao qual ele está solicitando o serviço. Então a gente pede print da tela por isso também. Outra coisa, com essa onda de ter que homologar no sistema DOF+, coisas que a gente já tem no sistema DOF legado,
a gente não sabe para qual parte ele está pedindo serviço. Então, ele quer liberar o pátio legado, mas ele foi o print do DOF+. Aí a gente fala, mas o pátio não está suspenso, meu Deus. Então, atenção, quando a gente pede print, é para agilizar nosso atendimento. A gente já vê qual que é o sistema e já vai lá para atender para o interessado, certo? Aí, eu achei que eu tinha trazido de documentos gerais, eu não trouxe. Na aba aqui de documentos específicos, então ia dar tempo de mostrar todos os serviços e quais os documentos que a gente solicita em todos os serviços. Mas, lembra lá na entrada que eu falei que o link para nossa página? Clicando lá, você encontra o link para cada serviço. E aí vai ter uma lista de documentos para a pessoa se preparar antes de iniciar a solicitação. Embora ela possa, se ela parar no meio antes de finalizar, ela pode sair, retomar, ela fica em cadastramento, ela não vai para análise. Enquanto ele não finalizar, ele pode entrar, alterar, complementar, tá? Mas, de uma maneira geral, é isso, né? Para homologação de pátio, a gente vai pedir o print, comprovante de endereço, esses documentos, né? Se ele for serraria, vamos pedir a licença de operação, né? Para o cadastro de licença de operação, vamos pedir cópia da licença. Para forçar a entrega do DOF, vamos pedir cópia do DOF. Liberação de pátio, planilha de Romanet, print do pátio, tá? Então, basicamente, são esses documentos, mas como eu falei, a gente tem lá no nosso site a lista com todos eles, para vocês tirarem a dúvida de quais os documentos que a gente pede. E aí vai aparecer aqui. Se isso fosse um pedido de cancelamento, não ia na aba pátio, eu ia aqui em aba documentos específicos. Aí eu ia. Tem campos pra gente preencher. Por que você tá pedindo pra cancelar? Ah, devolução do cliente. Subo nota fiscal de devolução. Beleza, a gente vai lá e cancela, né? Então, é nesse sentido os documentos que vão ser pedidos. Infelizmente, não dá pra mostrar, porque cada serviço tem uma carinha diferente. E a gente, né, sobe as informações. Eu escolhi uma homologação de pátio, que é o mais comum, e que tem mais etapas, né? O pessoal esquece de ver essa mapa aqui do lado. Então, lembrando de preencher tudo. E a importância de escolher certo aqui é a natureza do pátio. Não é pra pôr qualquer coisa que a gente vai mandar atacar. Porque essa informação é puxada pra nossa aba de pátios georreferenciados. Aí, em seguida da aba pátios e da aba documentos gerais, né, documentos específicos, hora aparece aqui, hora não aparece, porque se for pátio não vai ter documentos específicos. Se for homologação de pátio, por exemplo, tá? Por isso que não tá aparecendo aqui. E se for liberação de pátio, além dessas duas abas aqui, né, pátio e mapa, vai ter um cadeadinho aqui, ó, que é a aba liberar pátio. Aí você vai subir o documento da liberação do pátio na aba pátio. Ele é diferente dos outros serviços também. Para todos os outros, vai subir aqui em documentos específicos. Como eu peguei os prints de solicitações diferentes, essa aqui não tem a documentos específicos porque não é relacionada a pátio. Mas vamos lá. Nada, resumo, você consegue ter um extrato da sua solicitação, inclusive com um mapinha indicando onde fica a empresa, tudo bonitinho. É só para você conferir os dados, ver se está tudo certo, e se você quiser, você consegue salvar em PDF, tá? Tirar um extrato da sua solicitação. A gente, frequentemente, quando faz serviço no IBAMA, baixa esse extrato para subir lá no IBAMA, para justificar, né? Que é um resumo da nossa análise. Quando a gente analisa, sai lá também, nesse extrato. Aqui na aba finalizar, a gente tem algumas declarações que a gente pede para a empresa ler e assinalar. Então, por exemplo, que eu não posso ter madeira no pátio se eu não tenho pátio homologado, né? Que as informações que eu estou prestando aqui são verdadeiras, eu não estou mentindo para o órgão ambiental. Se eu precisar mudar o endereço do pátio, tem um procedimento aqui, ó, primeiro homologa o novo, depois transfere. Então, é para a pessoa ter ciência de alguns procedimentos importantes, tá? Que ele pode ser realizado a vistoria lá sem aviso prévio, a qualquer momento, pra gente verificar as informações, tá? Então, tem, ó, atividade de desdobro, exige licença da CETES, então se você mentiu aqui, você tá sujeito a multa. Então, tem todas essas informações. Sem ticar aqui no aceite e ele não consegue finalizar a solicitação. Ela fica para sempre em cadastramento. Então, eu recomendo que já que você vai ticar, leia. Porque a gente sabe que a gente nem lê, né? Seria interessante colocar, né? Estou doando todos os meus bens em vida para a Raquel. A pessoa não lê, ela tica, ó, fica rica, né? Não, é sério, gente. Leiam, porque se a gente põe em destaque é porque é importante. São informações importantes para vocês fazerem a gestão dos pátios depois. Além disso, antes de finalizar, tem esse botãozinho aqui, verificar pendências. A empresa pode clicar e o sistema avisa, ó, faltou subir um documento na aba tal, faltou o endereço do CPF tal, do fulano, né? Então o sistema abre uma gradezinha falando tudo que tá faltando, para você conseguir preencher e finalizar essas informações. Tá tudo certo? Tudo beleza? Tudo lindo? Clique em finalizar. Aí o cadastro, ó, olha a situação dele aqui, ó, em cadastramento, ele vai para cadastrado. Aí, imediatamente, o sistema dispara um e-mail para a regional responsável pela sua análise, avisando, ó, tem uma análise pendente para você. Então, isso é legal, né? A gente não precisa também ficar toda hora entrando para ver se entrou solicitação. O próprio sistema avisa a gente, chega no nosso e-mail, ó, tem uma análise nova. Isso também agiliza para nós a gestão das análises, né? Quando você for clicar aqui, ó, em finalizar, ele vai abrir esse avisinho para você, né? Então, com a solicitação completa, na aba finalização, você pode confirmar o cadastro clicando em OK após essa mensagem de alerta, ó. Ao finalizar a solicitação, os endereços de e-mail autorizados receberão uma mensagem com um resumo. Então, lembra que eu falei que tem um resumo aqui na aba resumo? Ó? Já é salvo em PDF e mandado para todos os e-mails cadastrados. Então, todo mundo que marcou lá que aceita receber notificações, importante. Se pôs o e-mail, mas não ticou a caixinha aceito receber, não vai receber, tá? Aí o consultor liga aqui. Ah, mas eu vi que tá em complementação, lá pedido de complementação, mas o que eu preciso complementar? Não recebi nada. Ah, é porque você usou a senha da empresa, não se cadastrou. Você não vai receber mesmo, querido. Se você não se cadastrar e subir uma procuração, você não vai receber nenhuma notificação. Pergunta pra empresa, se a empresa quiser te passar, né? Ou então você acessa e procura aba por aba. Que ele pode fazer isso, né? A gente coloca a análise dentro do sistema. Então ele entra, por exemplo, lá no cadastro, vai estar como pendente. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês novamente. Aqui nos documentos, ó, dá pra ver aqui do lado direito, ó, tá aprovado, recusado, ou observações. Então, na hora que ele entra de novo, que a gente pediu complementação, e ele entra de novo para atender, ele consegue ler aqui se o documento está aprovado, ou se ele está recusado, o que é o problema. Então, por exemplo, recusado o documento de identificação do procurador. Por quê? CNH está vencida. Ou o RG tem mais de 10 anos, né? Aí o cara manda como identificação uma foto de uma criancinha de 9 anos, né? Te não aceita. Ou põe um documento mais recente, ou atualiza o RG. Então, ele consegue acessar com a senha da empresa de novo, só que ele vai ter um trabalhão de olhar item por item, para ver o que a gente pediu e se a gente pediu alguma coisa. Outra informação importante, nessa mesma aba aqui, finalizar, ela aparece alterar ou finalizar do interessado. Então, depois que eu pedir a complementação, vai aparecer aqui, ó, um barra alterar. Vai estar finalizado barra alterar. Ela muda o nome dela, por isso que aqui não está aparecendo. A situação aqui vai para solicitar a complementação de documentos, e aqui vai ter o finalizar barra alterar. Então, ele vai entrar aqui, e aqui do lado vai ter mais um botãozinho, solicitar alteração. Na hora que ele clica, já libera a alteração. A gente não precisa provar nada, é bem rápido. Aí, ele consegue subir os documentos. Como que ele faz? Vai aparecer embaixo aqui da lista, vou voltar aqui que eu não fiz print o suficiente. Aqui embaixo, ó, tá vendo que tem uma linha para subir o alvará. Se eu recusar esse alvará na análise, vai ter duas linhas. Uma escrito recusado, endereço não confere com o local. E embaixo uma nova linha, alvará. Aí ele vai conseguir subir na linha de baixo, certo? Então, sempre vai ficar como histórico o documento anterior. Ele não vai conseguir excluir. Porque esse sistema é o nosso processo. Então, ele salva toda a documentação e salva todas as análises ali dentro. Finalizou a solicitação de complementação, tem que vir na aba aqui finalizar e clicar em finalizar de novo. Ele tem que voltar
para cadastrado, senão não vai para análise, certo? Então, não é complicado, parece assim, né? Para quem nunca mexeu com o Cigan não é um sistema lá muito intuitivo e moderno. Mas se consola vocês, a gente sofre também um pouquinho com o Cigan. Então, todo mundo que mexe com o Cigan pela primeira vez fica meio assustado. Mas depois que você pega o jeito do Cigan, todos, eu falo isso principalmente para consultores, todos os sistemas dentro do Cigan, né? Todos sistemas mesmo, né? Os centros de gestão de solicitação, né? De todos são iguais. Então, vou anexar um documento novo, vai no maisinho. Vou uma pessoa nova, vai no maisinho. Eu solicitar alteração. Então, no SIGOR, da CETESB, no sistema de licenciamento, no GFAL, que é de fauna, no CISPAS, que também é de fauna, no da Madeira, no NACENTES, no SARI, que são de restauração florestal, é o mesmo jeitinho de fazer. Se você aprender a mexer em um, você mexe em todos. Basicamente, né? Passando o trauma de mexer no Cigan pela primeira vez, vocês conseguem. E a gente costuma subir manualzinhos também dentro dos sistemas lá. Você clica na projeto e na Ciência. Vai ter um manualzinho, link para projeto de prateleira. Então você consegue, em todos os sistemas você consegue um manualzinho, certo?